Já há pressão na Câmara dos Deputados para incluir novas categorias. Bem-vinda. Olá, bom dia. Existem diversas pressões, na verdade, para mexer sobre essa proposta que deve estar vinculada à proposta de emenda à Constituição que trata sobre os governadores baixarem o ICMS, na verdade, zerarem o ICMS e receberem uma compensação por parte da União, do governo federal. Nesse sentido, há essa proposta sobre a criação de um auxílio para caminhoneiros com valor ainda indefinido e também com número de público indefinido. Primeiro se falou sobre a criação de um auxílio de R$400, usando como base aquele valor que é repassado dentro do Auxílio Brasil, mas diversos parlamentares já falam que é necessário subir esse valor diante da resposta negativa de lideranças de caminhoneiros. Inclusive, um valor de até R$1.000 já é debatido para se pagar esse auxílio caminhoneiro, que inclusive deve utilizar recursos fora do teto de gastos, fora daquela política que diz que o governo só pode gastar em um ano que ele gastou no orçamento do ano anterior com a correção da inflação. Nesse sentido, o que parlamentares governistas já estão debatendo é a possibilidade desse auxílio não existir somente para caminhoneiros, mas também para taxistas, motoristas de aplicativo que também dependem dos combustíveis para conseguir ter a sua renda mensal. Até porque, com esse aumento dos combustíveis acontecendo até de maneira mais rápida do que todos os efeitos que a gente acaba sentindo na inflação, quem trabalha com isso, tendo que abastecer toda semana, às vezes todo dia, acaba sofrendo um impacto muito mais rápido. São debates que estão acontecendo, o governo tem feito diversas negociações, com parlamentares, com o Congresso Nacional para definir como é que vai ficar essa questão de auxílio e as cartas estão colocadas na mesa. Agora, há uma grande preocupação também por parte do governo federal via Ministério da Economia para evitar que eventuais aprovações no Congresso Nacional rompam o teto de gastos, não é? Pois é, na verdade, essa preocupação sobre o teto de gastos também existe um outro debate a respeito de se fazer pagamentos que estejam fora do teto de gastos. Já se colocar alguma medida, alguma declaração de estado de emergência, fazer algum outro tipo de dispositivo para poder incluir esses gastos. Até porque quando a gente está falando desse auxílio caminhoneiro de R$400, o Ministério da Economia já calculava que seria necessário fazer um gasto ali de aproximadamente R$6 bilhões para dar conta de todo esse pagamento para um público ali de cerca de 900 mil caminhoneiros autônomos. Se a gente aumentar esse valor para R$1.000, então vai ser um valor também acima disso, além da compensação para os estados, no caso deles zerarem de fato o ICMS sobre os combustíveis, e a gente ainda tem aquele aumento do Vale Gás, o auxílio gás que já tem sido pago ainda desde o final do ano passado. São diversas medidas para tentar dar um apoio para a população, inclusive tentar driblar os efeitos dessa inflação que tem atingido todo o país, mas nesse sentido o orçamento fica apertado, existe debate a respeito de se adotar medidas que acabem sendo realizados gastos fora do teto. Perfeito. Paola Cuenca, diretamente de Brasília, ela volta também nesta edição para trazer informações sobre o avanço no recolhimento das assinaturas para a realização ou não da Comissão Parlamentar de Inquérito do MEC. Então, daqui a pouco, a Paola Cuenca volta com muito mais notícias e informações. Quero escutar a Cristina Grêmio em relação a esse problema já de algum tempo, né? A questão muito sensível para o governo federal, a questão que envolve o preço dos combustíveis, mas especialmente no que tange os caminhoneiros, né? A questão que envolve os caminhoneiros, sabemos que eles são extremamente importantes, essa é uma categoria fundamental. O Brasil adotou justamente esse modelo para transporte, para escoamento de carga e também da produção do agronegócio. Agora, Cris, você vê com bons olhos a criação de um vale, um voucher para os caminhoneiros utilizarem para abastecer seus veículos, seus caminhões e também, simultaneamente, a situação que envolve o Vale Gás para as famílias mais pobres. Poderia ser uma saída para resolver esse problema de maneira pontual, paliativa? Você vê com bons olhos? Eu gostei dos adjetivos que você usou aí, Daniel. Pontual, paliativa, é uma questão emergencial. Vejo sim com bons olhos, desde que fique muito claro e isso seja colocado de forma transparente, sem estourar teto de gastos, de onde sairá o dinheiro. Ontem, o nosso colega Rodrigo Constantino trouxe uma notícia em primeira mão aqui para a Jovem Pan, para os nossos ouvintes, espectadores, telespectadores, internautas, né?
que ele conversou com Paulo Guedes, ministro da Economia. Paulo Guedes já está estudando com sua equipe tirar, por exemplo, de programas de desestatização. Privatizou uma empresa, o dinheiro que entra vai para esse tipo de auxílio aí. Que, veja, é muito parecido com o auxílio emergencial que foi pago aos tais 38 milhões de invisíveis, assim definidos pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, no início da pandemia. Porque foram pessoas que foram impedidas de trabalhar, não tinham emprego com carteira assinada, então sequer tinham a chance de fazer home office, como muitos de nós, e que precisaram de uma ajuda emergencial, paliativa, pontual, os adjetivos que você usou muito bem aí. E isso foi resolvido na época. Só que lá, a título de endividamento, que agora o governo vai resolvendo aos poucos com remanejamentos do próprio orçamento, aí do dinheiro que entra através do contribuinte. No caso dos caminhoneiros, a situação é outra. Ainda é uma calamidade, é uma situação provocada pela guerra da Ucrânia. Embora a oposição fique tentando jogar uma cortina de fumaça aí e mostrar para a sua bolha, né, tentar provar para a sua bolha que é má gestão do governo que está provocando aumento de preço na Petrobras, quando o governo sequer pode interferir na política de preços da Petrobras. Então, precisa de um auxílio emergencial. Você falou muito bem, os caminhoneiros são uma categoria importantíssima para 100% dos brasileiros. Absolutamente todos nós dependemos dos caminhoneiros para nos alimentarmos e também para ter acesso a qualquer outro bem que a gente compre. Por quê? Porque o Brasil fez essa escolha errada lá no passado, de priorizar o modal rodoviário. A gente está vendo imagens aí dos caminhões aí em vias urbanas, mas nas estradas, quem pegou a estrada recentemente sabe a quantidade de caminhões que circulam dia e noite nesse país, levando mercadoria de norte a sul, leste a oeste. A hora que a gente tiver uma malha ferroviária, e o governo federal atual, o governo Bolsonaro, está investindo em malha ferroviária também, e a navegação de cabotagem, que também foi aprovada, foi definida, projetada e aprovada com a ajuda do Congresso neste governo, a hora que a gente tiver esses outros modais, vai ficar menos dependente de transporte rodoviário. Por enquanto, dependemos de transporte rodoviário e eles, os caminhoneiros, estão sofrendo demais, não só com a alta do diesel, mas também com a desvalorização do frete. Eles que pagam, recebem pelo frete, mas está defasado. Então, eles precisam, nesse momento, de uma compensação. E, na minha opinião, Daniel, é essa categoria que precisa ser auxiliada no momento. Se for auxiliar, eu tenho pena, obviamente, de motorista de táxi, de Uber, até de empresas de ônibus que têm mais cacife, mas também estão sofrendo. Mas se for para subsidiar para todo mundo, cada um de nós que usa carro vai querer uma ajuda de custo. Então, não é assim que se resolve o problema. O problema é emergencial, é pontual e está pesando mais para essa categoria específica.